é a filosofia de manufatura enxuta. Né? Quando eu falo de cultura, veja bem, o que é cultura? Cultura são aquelas crenças que nós praticamos porque nós acreditamos nela. Não são técnicas pura e simplesmente. Esse talvez foi sempre o grande erro quando se fazia investimento. Não, vamos fazer um programa de manufatura enxuta das empresas, etc. e tal. E aí montava um time só de manufatura enxuta. Isso não vai funcionar nunca. Na realidade, a manufatura enxuta, volto a repetir, é um modelo de pensamento, é uma forma de pensar que tem que estar incrustadas em todos os atores do processo produtivo. E isso obviamente leva tempo. E outra coisa muito importante durante o programa de implantação de uma manufatura enxuta é ter a percepção de educar. Nesses 35 anos de universidade, ficou muito patente para mim que há uma diferença entre o professor e o educador. O professor é o que transmite o conhecimento. O educador, ele não só transmite o conhecimento, mas ele contextualiza aonde esse conhecimento se aplica e o que ele pode agregar. É da capacidade de autonomia da pessoa em fazer o uso, fruto daquele aprendizado que ele está tendo. Então é fundamental que dentro de um processo de implantação de cultura de manufatura enxuta, esses pontos estejam muito bem focados. E aí vem aqueles conceitos, vou passar bem rápido, porque isso aqui faz parte de um curso que a gente dá na universidade, sobre o curso de engenharia de produção, que está como tópico especial de 4.0 e palestra que a gente faz. Observem, tradicionalmente nós falamos de 7 principais perdas. Muitos dos senhores aqui já cansaram de ouvir isso. Mas existe uma 8ª perda que hoje, mais do que nunca, se tornou a mais significativa de todas, que é a perda do conhecimento. Eu costumo dizer que não existe o insubstituível, existe o custo da substituição. Quando você tem aquele elemento na fábrica com 30, 40 anos, obviamente aquela pessoa acumulou muitos conhecimentos tácitos das suas experiências ao longo do tempo. E esses conhecimentos, eles foram sendo introspectados a partir da capacidade que a pessoa teve de analisá-los, corrigi-los e aprender até com seus próprios erros. A pergunta é, quanto desse conhecimento você consegue padronizar para socializar com as demais pessoas? Mais do que isso, quanto desse conhecimento você preserva para a organização? Infelizmente, na grande maioria das vezes, isso não acontece. E aí, quando essa pessoa se aposenta, ou ela sai da empresa, ela se afasta, é muito comum que a empresa, ela regrida anos até, para pagar de novo, para aprender com os mesmos erros que já tiveram no passado. É por isso que hoje, dentro da 4.0, um dos conceitos importantes que a gente vai falar, até mesmo na aplicação de sistema de inteligência artificial, é a gestão do conhecimento. E dentro da filosofia do professor Nonaka Takeuchi, que foi os 2 professores que são referências mundiais, que mais aprofundadamente estudaram o modelo Toyota, que é a base da manufatura enxuta, eles descrevem até como chamada espiral do conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Essa preservação de conhecimento hoje ela é fundamental e ela está num dos alicerces da formação para a indústria 4.0. E vocês vão já ver isso daqui a pouco quando nós mostrarmos o exemplo. Bem, isso aqui é um exemplo de uma empresa de injeção plástica que se aplicou os conceitos de manufatura enxuta há aproximadamente 18 anos atrás. Era uma fase difícil como essa, claro, não tão difícil, porque nós estamos vivendo hoje, talvez, momento econômico, saindo do momento econômico mais difícil da história do país, mas eu lembro que nessa época a situação era bem complicada também. Observe rapidamente o porquê de estarmos falando isso e depois falarmos sobre 4.0.
Eu lembro na época que um dos primeiros pontos que a gente via era o seguinte: vocês sabem que qualquer produto, no mínimo de 60% a 70% do custo está ligado à matéria-prima. Mas quando a gente fala custo de matéria-prima, não é só o custo da matéria-prima em si, mas o custo financeiro que você tem que ter em cima dessa matéria-prima. Então, na época, essa empresa, o que ela fazia? Ela tinha um galpão que ela comprava matéria-prima e estocava. E sempre com uma margem de segurança. Ora, margem de segurança é sinônimo de quê? De desconhecimento, de falta de informação. E aí você diz, não, para não ter o caso de eu perder uma venda ou eu não poder atender meu cliente, eu vou estocar. Isso há alguns anos atrás, eu vivenciei isso, era totalmente factível, porque as margens de rentabilidades eram muito grandes, que davam a condição de você ter essa situação de conforto, de eu imobilizar o meu capital em estoque. A época era melhor ainda das inflações galopantes, que aí você ganhava inclusive na inflação. Era um mundo linearizado. Em 1990, quando o ex-presidente Collor abriu a nossa economia, esse mundo ruiu. E nós tivemos que nos deparar com uma realidade de margens de um dígito. Onde nesse nível de margem, todo detalhe faz diferença. Nós tivemos praticamente a década de 90 toda, primeiro para ter um padrão de qualidade que fosse minimamente aceitável para que pudesse sobreviver a nossa indústria nacional. E depois nos preocuparmos com a capacidade competitiva que a gente pudesse fazer isso. Então, nesse caso que nós fizemos, chamamos o fornecedor, e os números já não lembro, mas vamos supor que o consumo dele fosse 900 quilos por mês, 1 tonelada, bom, é um número mais bonito. E aí o que ele fez? Ele disse, olha, se o consumo médio é 1 tonelada, vamos chamar o fornecedor, ele coloca em consignação em Big Bag, depois você fez um silo bonito, com uma balança embaixo, para que eu pudesse com peso saber exatamente quanto de matéria-prima eu tinha nos meus silos. E eu dizia para ele o seguinte, olha, eu garanto para você um pagamento de 1 tonelada todo mês. Só que, na realidade, o consumo médio não era 1 tonelada, vamos ser honestos aqui. Era 1,2, 1,3. Mas por que você dizia 1 tonelada? Você disse, olha, eu estou te garantindo um faturamento de 1 tonelada firme. Consumindo ou não, é 1 tonelada no mínimo. Mas, eu quero que tu me garantas a matéria-prima no meu silo. Eu vou botar aqui um medidor e eu de fato só vou pagar no final do mês aquilo que eu consumo. Ou seja, eu tirei de mobilização de capital pelo menos de 20% a 30%. E aquele galpão ficou livre. Segundo informações que eu tenho hoje, o que tem lá é máquinas. Colocamos um sistema de silos com alimentação totalmente automatizada. E foi muito curioso, porque na época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, de secadores, etc. E quando a gente está no local do planeta mais úmido que existe, né? Vocês sabem que quando chove muito aqui, a gente chega a ter 95% de umidade. Isso é praticamente respirando água. E por melhor que fosse o isolamento, depois de 25 metros, o material que era higroscópico voltava a ter umidade. E para as máquinas mais distantes, nós fomos obrigados a botar secadores no funil de entrada das máquinas. De novo, o diabo habita nos detalhes. Atenção para os detalhes. No projeto tudo parecia lindo, tudo parecia perfeito. Mas quando você bota na prática, é que você valida os seus conceitos. Aqui a gente botava o robô, tirava a peça, botava uma esteira cuja velocidade a gente automatizava para que servisse como se fosse um buffer de balanceamento entre o tacket da injetora e o do robô de pintura. Aqui era um robô de pintura adaptável com uma mesa girante. Aquilo que foi pintado, esse outro pick and place puxava dessa para essa esteira, que passava por um secador,
E a pessoa aqui só fazia as montagens, a verificação de qualidade, botava no carrinho, entrega em sequential time. Era mais do que just in time. Se o fornecedor dissesse, vou trocar o modelo, em 2 horas a gente tinha condições de entregar. Observe que todos aqueles conceitos daquelas 7 perdas foram sendo eliminados aqui. Mesmo assim o fornecedor dizia, não, você tem que ter um Kanban aí. É claro, todo mundo quer empurrar bêbado de ladeira, ninguém quer fazer força, né? Então ele dizia assim, não, eu quero o seguinte, você banca o custo de ter as minhas peças aí num Kanban que eu vou puxando conforme a minha necessidade. Mas eu não quero pagar o custo disso. Essa realidade é aquela realidade de automação, tudo controlado por computador, tudo monitorado por computador. Monitorado. Mas as ações e decisões eram humanas. Dado é informação desestruturada. Quando eu coleto os dados das máquinas e estruturo, eu gero informação. Quando essas informações estão estruturadas em regras, eu gero conhecimento. E quando eu tenho o contexto do problema, eu sei quais os conhecimentos que me serão úteis na definição da ação corretiva que eu preciso dar. Observe que aqui o papel humano continua sendo importante na ação a nível gerencial e operacional, por maior que fosse o automatismo que eu tivesse. O que acontece no mundo de hoje? Eu vou dar esse exemplo para vocês que está acontecendo no mundo todo. No Brasil, eu estou participando de uma experiência com um grande fabricante de materiais para supermercados. E a gente está fazendo com uma cadeia de supermercado muito grande de Santa Catarina, que tem centenas de lojas espalhadas pelo todo o estado de Santa Catarina. Então esse fabricante, o que acontece? Toda vez que o produto dele passa no caixa lá do supermercado, em cada supermercado, sei lá, tem 20, 50 caixas, que a menina passa o código de barra, passa no caixa, o sistema lá da DRT dessa rede de supermercado, ela faz todo o processamento da baixa de estoque, gera nota, enfim, faz todo o processamento que vocês conhecem, e por último ele publica numa página na internet. Ele publica o quê? Que houve a venda de um produto que você fabrica, né? Com aquele código que foi lido. Só que isso está acontecendo em vários caixas de centenas de supermercados dentro do estado, em localizações distantes. Porque um está lá em Joinville, o outro está em Blumenau, o outro está lá em Criciúma. E aí o que acontece? Toda vez que publica, esse dado alerta o sistema de planejamento da fábrica. Detalhe, a fábrica ela sabe o lead time de fabricação e entrega em cada uma das cidades lá do interior de Santa Catarina. Ela sabe, por exemplo, entregar em Joinville é uma distância menor do que entregar lá em Criciúma, saindo de São Paulo. E a rodoviária, quando não está em greve, é claro. Então o que acontece? Isso tudo está denotado nesse sistema de planejamento, que conforme ele vai identificando que atingiu o estoque de segurança daquela loja, ele automaticamente já dispara uma nova ordem de reposição. Onde já tem um modelo matemático que calcula, olha, quando chegar nesse estoque, o nível de risco de você deixar de ter um material para vender é tanto. Então dispara a ordem para realimentar. Detalhe, vai trabalhar com material consignado. O que ele vai garantir é que esses pontos de distribuição possam estar vendendo o produto dele. Observa, ele está agora fazendo o parceiro supermercado o intermediário de poder possibilitar a logística que os produtos deles possam chegar à mão dos seus clientes. Você sabe qual foi a grande dificuldade para implementar isso?
me ajuda? Tem um problema sério de coluna que hoje está difícil. Obrigado. Agradecido. Você sabe qual foi a dificuldade que nós tivemos nisso? É que quando nós fomos conversar com o setor de compra do supermercado, disse: não, eu não quero que o meu fornecedor saiba qual é o estoque que eu tenho dele, não, porque eu uso isso como ferramenta de pressão para conseguir melhor preço. Aí eu até brinquei com esse executivo. Eu disse: olha, o senhor me desculpa, eu sou português, então eu não sou muito inteligente. Então, se eu tiver um pouquinho de paciência, eu queria que o senhor me explicasse. Porque eu estou dizendo para o senhor o seguinte: com esse processo, eu vou trabalhar com mínimo de estoque, ou seja, eu vou ter o máximo de liquidez do meu capital de giro. Eu vou fornecer para o senhor o estoque, que o senhor nunca vai perder venda, de forma consignada. Ou seja, eu tenho o menor custo de transformação e o menor custo de logística para o senhor. Para que o senhor não perca a sua venda, o senhor não perca o seu lucro. Me diga, existe uma outra forma de negociação que o senhor consiga melhor preço? Isso me lembra o fato, por exemplo, que hoje eu acompanho a indústria automobilística no Brasil há mais de 30 anos. E hoje estamos vendo que, com quase retomada da economia, quando nós começamos a ver os números crescerem no automobilismo, nós começamos a ver as sequelas, não só da crise econômica, mas de uma política equivocada de relacionamento cliente-fornecedor. Hoje, por exemplo, a indústria de fundição de alumínio no país, no sul do Brasil, praticamente todos estão quebrados. Todos estão, quase todos, raríssimas pessoas, estão em recuperação judicial, o que inclusive não permite as montadoras comprar dessas empresas. Por quê? Porque não havia uma percepção de relação de ganha-ganha entre fornecedor e cliente. Senhores, para vocês terem uma ideia, nenhuma inferência humana, tudo sendo feito por sistemas. E no dia que o governo for menos burocrático, for mais racional, até a geração de impostos, o sistema alimentaria diretamente a Cefaz, dando precisão das informações, dos dados, etc. Isso é uma racionalização dos recursos que aumenta a nossa eficiência e, mais do que isso, melhora a nossa rentabilidade. Porque o que nós estamos tirando aí é custo, basicamente custo. Isso é uma das ideias para a qual se fundamenta a busca dessa tecnologia que nós chamamos de 4.0. Que na realidade, quando você fala de indústria 4.0, você está falando dentro de um ambiente onde você tem a logística inteligente, você tem o transporte inteligente, você tem o grid de energia inteligente, os prédios inteligentes, os produtos inteligentes, além das inovações que se traz para dentro da manufatura, como é o caso das impressoras 3D. Nós chamamos de manufatura aditiva. Bem, eu preciso responder uma pergunta. Eu sempre digo assim: se você quer ser objetivo para vender uma ideia ou para esclarecer uma ideia, responda 3 perguntas de forma clara e objetiva. Por quê? Por quê? E como? Então eu vou tentar fazer isso de forma resumida, até porque eu tenho que você tem que dar um toque, porque esse é um assunto empolgante e a gente acaba perdendo um pouco o time. O porquê disso, eu já falei um pouquinho. Graças à tecnologia da informação, e principalmente à internet, houve uma aproximação dos mercados produtores e consumidores globalmente. Hoje você entra na internet, faz a compra de um produto de Hong Kong, no máximo de 2 semanas esse produto está chegando na tua casa. Estou falando dos produtos que a gente pode comprar com facilidade, não tem que passar pela receita, enfim, pelo tudo que vocês sabem. Essa quantidade de informações que trafegam hoje
nesses business que acontecem globalmente, representam um volume tão grande, mas tão grande, que torna um efeito avassalador. Veja só, hoje esse volume de dados são guardados em grandes clusters de servidores de banco de dados. Vocês sabem que hoje existem serviços, que a gente chama serviços de cloud, você armazena dados, você hospeda sistemas, enfim. E os volumes que tratam disso hoje são volumes de dados imensos. E muitos desses dados eles não estão padronizados. Você está mexendo com dados que é desde uma imagem, um vídeo, uma foto, até mesmo um dado quantitativo. Que você tem que manusear, que você tem que operacionalizar. E esse tráfego de informações, ele faz com que haja uma realimentação, onde fica difícil até você identificar o que é causa e o que é efeito. Tá? Nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, uma simples mudança da política econômica que o Trump está colocando nos Estados Unidos. Vou pegar um exemplo, 2 dias atrás, eu creio, o Fed aumentou a taxa de juros no mercado americano. Saiu de 1 alguma coisa e foi para 2,5. O que isso tem a ver com a gente? É simples. Aquele investidor prefere colocar numa taxa de retorno mais alta num país, onde de uma hora para outra o presidente é acusado disso, confusão, caminhoneiro, ou ele vai botar num país onde ele tem uma estabilidade, uma tranquilidade, uma moeda forte? O efeito já acontece. Vale daquele capital circulante no mundo, né? E a gente fala que o capital ele gira o planeta junto com a rotação, né? Quando a Bolsa de Valores aqui no Ocidente fecha, está abrindo lá no Oriente, então você tem trilhões e trilhões de dólares que estão sendo movimentados junto com a rotação do planeta. E nós, no caso do Brasil, nós precisamos muito desse capital de fora para operacionalizar a nossa economia. E esse capital ficou mais escasso. Por quê? Muitos dos investidores, para não correr tanto risco, preferem manter em moeda forte em países desenvolvidos. Resultado disso, o que aconteceu com o valor do dólar no câmbio? Explodiu. E isso afeta, não é só o empresário, afeta todos nós. Isso se traduz em tudo, porque tudo hoje está correlacionado. E isso provoca um efeito que a gente chama de efeito de comportamento indeterminístico e complexo. Ou seja, o comportamento uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui. E o que você tem que fazer é ter a capacidade de se adaptar a essas mudanças, minimizando o máximo possível as suas perdas, procurando assegurar um mínimo de resultado. Ou seja, passa a se ter uma exigência na flexibilidade e adaptação cada vez mais frequente nas organizações de economia. Observe, falei flexibilidade e adaptação. São duas coisas distintas que eu vou já mostrar para vocês. E aí eu botei uma figura que eu acho que vocês vão se identificar com ela. A gente da manufatura é esse senhor aqui que está com a cabeça inchada, pequenininho, diante da pressão de um lado e do outro. É o famoso sanduíche. De um lado, o mercado te pressionando para queda de preço, né? Às vezes o teu produto você já sabe que ele vai ter que ter um gap de 5% de baixa de valor para o ano que vem, se você quiser manter a sua participação de mercado. Ou seja, ele já te pressiona por uma busca de eficiência e produtividade no mínimo 5% para você se manter na posição que você está. Por outro lado, você não consegue sempre repassar isso para a tua cadeia de suprimentos. Por quê? Porque muitos deles são commodities. E muitos desses commodities, como a gente está vendo, altamente vulneráveis à variação cambial do dólar. Por exemplo, petróleo. Eu falei ainda há pouco plástico. Plástico é uma matéria-prima derivada do petróleo.
Provavelmente os fabricantes de plástico já devem estar recebendo as novas tabelas de preço. E o que é pior, eles sabem que não tem como repassar toda essa variação para os seus produtos finais. Ele vai ter que encontrar na sua capacidade de transformação essa diferença para manter a sua rentabilidade. Por isso que eu falo que a competitividade não está no fato de você ter assets, ou seja, equipamentos, máquinas modernas, etc. Mas sim saber usufruir o máximo daquilo que elas têm para oferecer, de forma a você assegurar a tua rentabilidade. Eu vou dar uma aceleradinha, tá? Um dos conceitos fundamentais da 4.0 chama-se virtualização. E agora vai começar a fazer sentido na cabeça de vocês. Quando eu virtualizo, na realidade, o que eu faço? Eu faço com que os principais eventos do meu processo de fabricação eu possa digitalizá-los. Para quê? Para que no computador eu possa manipular essas informações de maneira a poder avaliar as oportunidades de melhorias ou até mesmo identificar aonde eu possa ter desvio de processo que comprometa o meu desempenho. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem a importância da virtualização. Antigamente, um piloto de um avião, tipo, acho que nem existe mais o Jumbo, né, que era aquele maior avião, era um cara que estava na faixa de 65 a 70 anos. Por quê? Porque ele tinha que ter uma quantidade, número de horas de voo bem significativa, que normalmente representava uma experiência de pelo menos 25 anos de voo. Porque um Jumbo daquele carregava 500 pessoas. Então a responsabilidade que o comandante tem ali são 1.500 libras. Diferentemente de um piloto de Boeing 737, que carrega acho que 150 pessoas, um avião menor. E qual era a referência disso? É porque uma pessoa que já tivesse pilotado durante 25 anos, obviamente que a possibilidade de ter passado por situações críticas era bastante significativa. Ou seja, o conhecimento tácito, o conhecimento experimental das situações de adversidade desse piloto davam a ele uma capacidade, uma sustentação para poder ter a responsabilidade de carregar tantas pessoas. Detalhe, vocês já viram que hoje até tem games de simulação de voo perfeitos. Mas todos esses pilotos nas suas companhias, essas companhias elas têm em simulador de voo uma cabine que é exatamente igual a uma cabine de avião. E lá tem um computador que simula todas as situações previsíveis, reais, que essa pessoa deverá enfrentar. Ou seja, aqueles 25 anos em que você treinava a pessoa para saber se comportar diante de uma adversidade, hoje não precisa mais. Porque aquilo que você teria que esperar que ocorresse naturalmente durante o decorrer desses anos todos, eu consigo com a virtualização simular essas situações para que a pessoa possa rapidamente se preparar e aprender. Eu estou dando essa comparação para que vocês entendam o porquê da importância que se tem hoje em se virtualizar as operações de manufatura. A preservação de informações e conhecimentos obtidos através de meses, anos, que seja, hoje a gente tem que falar mês porque o ciclo de vida de produto já não é mais de ano. A média hoje, principalmente da eletroeletrônica, é 3 meses. Em 3 meses, se você não cumpriu toda a produção do kit que você planejou, não precisa mais cumprir porque já tem um modelo mais novo e aquilo ali já virou obsoleto. Esse é um dos grandes problemas que a gente vai relatar daqui a pouco. Ficou claro o porquê da virtualização? Porque eu passo a ter uma série de informações e detalhes. O ser humano ele tem uma limitação na sua capacidade de processar muitas informações. O nosso cérebro ele tem o que a gente chama de memória de curto prazo e memória de longo prazo. Basicamente, a maior parte do tempo nós usamos só a memória de curto prazo.